Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à família Ágape. Eu te convido a participar de mais uma escola bíblica discipuladora, onde nós vamos estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade aos estudos que nós viemos trabalhando sobre os encontros com Jesus. E eu te convido a participar conosco e ter o seu encontro com Jesus. Boa noite, graça e paz. Esse é o dia que o Senhor nos deu e nós estamos aqui com mais uma noite de escola bíblica discipuladora. Hoje também eu tenho convidados especiais. Semana passada nós convidamos alguns líderes na vida da igreja e hoje eu estou convidando mais outra turma e está aqui conosco a Socorrinha, né, que é líder, é supervisora de célula e faz um trabalho maravilhoso na vida da igreja, a Joelma, que também é líder de célula, a Eurípedes e o Geiso, que é líder da rede jovens e supervisor. Então eles vão dar a sua saudação, né, o seu cumprimento, e posteriormente nós vamos estudar a palavra de João. Lembrando a você que está aí a cada quinta-feira estudando, nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu João e estamos falando sobre os encontros de Jesus e o que esses encontros causaram na vida das pessoas. E o maior objetivo nosso é esse, que você também tenha esse encontro com Jesus e que esse encontro não seja apenas algo passageiro, mas que seja transformador e que realmente você também possa contar a sua história do seu encontro com Jesus. Então, a palavra está com a Socorro, fazer as suas considerações. Boa noite a todos, boa noite você que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui participando desse momento, né, onde nós temos a oportunidade de aprender e ensinar também, né? Boa noite. Joelma. Boa noite a todos, é um prazer também estar aqui, né, com o pastor, com meus irmãos. E eu gostaria só de agradecer aqueles que estão assistindo, que irão assistir, né, que o Senhor possa falar grandemente ao coração de vocês, como sei que Ele vai falar ao nosso coração nessa noite. Eurípedes. Boa noite a todos, é um prazer também estar aqui. Obrigada, pastor, pelo convite. E a vocês que estão nos assistindo, que o Senhor possa fazer maravilha na vida de vocês através da Escola Bíblica Dominical. Querido Jason. Boa noite, meus irmãos. Nós convidamos vocês a pegarem suas Bíblias, a ficarem nas suas casas à vontade. Vamos estudar mais a palavra do Senhor, porque Deus tem grandes coisas para nós hoje através dessa maravilhosa história. Que maravilha! E eu quero você também, você aqui conosco, você é aluno dessa escola bíblica discipuladora, onde nós estudamos as Escrituras e hoje nós vamos falar da nossa quinta palavra, o quinto estudo dos encontros de Jesus com as pessoas. Nós já falamos sobre a mulher samaritana, já falamos do encontro com Jesus com Nicodemos, com o paralítico de Betesda. Semana passada falamos sobre o encontro de Jesus com o cego de Siloé. E hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Lázaro e suas irmãs. Um texto muito conhecido, se você quiser pegar sua Bíblia, está lá em João capítulo 11, e nós vamos caminhar no capítulo 11, vamos ter outros versículos bíblicos, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E eu tenho um desejo no meu coração como pastor, que você também venha a sentir o impacto desse encontro com Jesus. E eu não posso fazer isso sem antes orar pela sua vida, orar pela sua casa, para que você seja tocado, para que você seja visitado pelo Senhor e que essa visitação não fique apenas uma visita, mas que Ele venha encontrar morada na sua vida, na sua casa e que a sua vida nunca mais seja a mesma. Vamos orar? Querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção sobre essa escola bíblica discipuladora. Muito obrigado sobre todos aqueles que estão participando, aqueles que vão participar futuramente, aqueles que terão contato com essa transmissão. Ó Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela venha fazer aquilo que nenhum ser humano pode fazer, ó Pai. É no nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos falar, queridos, sobre o encontro de Lázaro com Jesus, Lázaro e suas irmãs com Jesus. E é interessante que o tema do nosso estudo é o encontro da morte para a vida. Um encontro muito bonito, que já teve músicas. Quem nunca ouviu falar daquela música que a Aline Barros canta, né?
ressuscita os meus sonhos, remove a minha pedra, e tudo isso vem inspiração da história de Lázaro e suas irmãs. E nós precisamos entender sobre essas coisas. Lá em João, capítulo 11, versículo 43, 44, diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. E deixem ele ir. Carlito Paz, ele disse o seguinte, ele escreveu: quem é este que até os mortos lhe obedecem? Porque existem pessoas vivas que ainda relutam em obedecê-lo. Então a nossa introdução aqui, ela vai começar logo sobre isso aí. Muitos ali que já ouviram, já falaram, já ouviram pregações, já ouviram mensagens, não conseguem ouvir a voz de Jesus. Eles escutam, porque há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Muitos escutam, é mais uma voz. Mas aqui o texto fala que Lázaro ouviu a voz de Jesus e ele ressuscitou. Então, Carlito Paz, ele faz essa consideração: quem é este que até os mortos ouvem a sua voz? Então é algo maravilhoso, e nós podemos ficar assim bem pensativos sobre essa voz do Senhor, e como que essa voz ela veio até nós, e como que ela vem até nós, apesar de, vai tratar basicamente, no nosso primeiro ponto, Socorrinha, que é falar desse encontro do Deus Todo-Poderoso, do Deus Majestoso, que se encontra com o ser humano. O que você tem a fazer nessa primeira consideração, Socorro? Então, esse primeiro ponto, a gente aprende que nós somos chamados, a gente aprende desse encontro de Jesus com Lázaro, nesse momento a gente aprende que nós somos chamados da morte para a vida. Como assim, da morte para a vida? Como assim, da morte para a vida? As pessoas questionam, como assim, da morte para a vida? Porque eu costumo falar que nós fomos criados na eternidade, Deus fomos criados na eternidade, Deus permitiu que nós fôssemos colocados no ventre da nossa mãe. Chegou um momento que nós nascemos, viemos aqui na terra, posso falar de mim, nasci aqui na terra, mas eu não nasci um cristão, eu não nasci cristã, não nasci cristã. Nasceu no Piauí? Nasci lá no Piauí, uma terra maravilhosa. E aí, eu não nasci cristã. Eu nasci, eu cresci, e chegou um momento da minha vida que eu precisei ter o meu encontro com Jesus, Eu precisei ter o meu encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus, eu tive o meu pecado confrontado, Eu fui confrontado no pecado, e eu fiz uma decisão ali por Jesus, e a partir daquele momento, eu saí da morte para a vida, Eu saí da morte para a vida. Então eu falo que isso aqui a gente aprende muito. Eu era morta espiritualmente, e a partir desse momento, desse encontro com Jesus, eu nasci, Eu nasci, tive uma nova, uma caminhada diferente com Jesus, e ali nasceu uma nova pessoa, Mas esse encontro com Jesus nos não faz de nós seres imortais. A gente tem esse momento de encontro com Jesus, mas isso não faz de nós seres imortais. Não faz de nós pessoas onde nós não vamos passar por momentos de dificuldades, onde nós não vamos passar por momentos de enfermidades. Não. Nosso encontro com Jesus é uma nova caminhada, nos fortalece para a gente passar por esses momentos na nossa vida, E aí chegou o ponto aqui onde Jesus recebe a notícia: Lázaro está doente. Nossa, Lázaro está doente, E aí o texto fala que ele recebeu aquela notícia, e ele ficou ali ainda 2 dias, 2 dias ele ficou ali naquele lugar onde ele estava, E interessante que os discípulos, aí ele falou assim: essa enfermidade não é para a morte, Não é para a morte. Então ele ficou tranquilo ali, esperou o momento certo, e em seguida ele
ele, né, conversou com os discípulos, eu preciso voltar, que está lá mais na frente um pouquinho, mas é muito interessante esse encontro que traz da morte para a vida, né, pastor? E uma coisa que chama a atenção, que nós fomos feitos para sermos seres imortais, mas o pecado veio e fez com que o homem se tornasse imortal, e Jesus veio para resgatar esse princípio de Deus, para que nós possamos o quê? Agora viver o projeto inicial de Deus. Jesus, ele nessa situação, Socorro, ele mostra que nós somos seres humanos, que nós estamos sujeitos. Olha só quem era Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, mas por ser amigo de Jesus não quer dizer que ele foi isento de enfrentar uma situação. Então Jesus, ele realmente continua se relacionando conosco, apesar de nós ainda continuarmos sendo seres humanos, sujeitos às coisas desta terra. Então Lázaro, ele adoeceu, por quê? Porque ele estava lidando com a humanidade dele, e Deus sabe lidar com a nossa humanidade. Deus não entra em crise, né, Jason? Deus não entra em crise com as nossas crises, e é muito importante eu entender isso, viver isso, trabalhar isso no meu coração a cada dia. Para quê? Para que eu possa realmente viver esse ponto 2 que a Joelma vai falar para nós, que é a manifestar os nossos sentimentos, o que está ali, o que Deus está pensando, o que Deus está falando. Joelma. Olha só, eu vou ler aqui João 11, né, no versículo 3, diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, assim, eu acredito que Jesus, ele tinha um relacionamento muito próximo com eles, com a família de Lázaro, né? Eu acredito que ele possa ter várias vezes se hospedado na casa, né, de Lázaro. Então, naquele momento é como a gente, uma amiga, olha, eu estou doente, a gente vai ficar o quê? Comovida. Naquele momento, eu creio que elas quiseram comover o coração de Jesus, né? Mas ele recebeu a notícia, e eu acredito que ele ficou triste. Mas ele tinha um propósito naquela situação. Até porque nós não podemos esquecer, né, Joelma, que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, foi 100% homem. 100% homem. É tanto que quando ele chora e ele vê ali a situação de Lázaro enterrado e tal, aí a Bíblia diz, ele chorou. Ele chorou. Então, por que ele chorou? Não, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia tudo que ele ia fazer. Por quê? Porque além de ser 100% homem, ele é 100% Deus. Mas ele chorou pelo estado de pecado, o que o pecado causou no homem, aquilo que a Socorrinha falou agora há pouco, né, que Deus não quer que o homem viva aquilo que ele trouxe sobre si. Joelma. Então, olha só, Jesus disse para os discípulos, que aquela doença não seria para a morte, né, mas para a glória de Deus. Então, naquele momento, ele esperou o momento certo. Eu sei que ele já sabia, que já tinha falado com Deus. E ele já sabia que Deus já tinha falado, olha, você vai fazer isso. Mas ele queria aquele momento para poder manifestar para as pessoas a glória de Deus através da vida dele. Então, assim, eu acredito que foi muito difícil para ele, né? E Marta, logo quando Jesus passou 2 dias naquele lugar, eu creio que ele passou, que ele demorou 4 dias. Ele deve ter gasto um dia inteiro, mais ou menos assim, né? Um dia inteiro e mais outro para poder chegar lá, porque ele estava pelo lugar de Pérea, perto de Jerusalém, era por ali, né? Ele já tinha ido de Jerusalém, mas ele teve que voltar, até que eles falaram, ai Jesus, mas mestre, mas como você vai querer voltar de novo, né? Mas você quase morreu, você quase foi apedrejado. Por quê? Porque ele tinha falado para os judeus que ele era Deus. E os judeus não aceitavam isso, né? Então, é onde vai no versículo 35. Jesus chorou. Por quê? Jesus chorou, né? Quando a Marta levou ele até o túmulo. Porque Marta conversou com ele entendeu o propósito dela, ela creu, mas Marta tinha um momento de inconstância.
Tanto que ele fala assim, Marta, eu já te falei que se você crer, verás a glória de Deus. Né? Então, assim, ele queria mostrar para ela, porque ela questionou, depois ela creu, depois ela questionou de novo. Então, naquele momento, é como nós somos inconstantes. No momento que nós estamos passando, já teve momento que a gente se sentiu desanimado. Porque é tanta notícia, é tanta pessoa falando mal, sabe? Mas você está ali buscando o Senhor. E nossa luta é todos os dias. Né? E eu não sei, eu fui pesquisar e esse versículo é o versículo mais curto da Bíblia. Achei muito interessante. Né? E pesquisando também, João, ele pegou algumas histórias de milagres. Ele escolheu 7 histórias. E essa era a última história que ele estava contando no livro dele, né, de João. Então foi muito interessante quando Jesus ele chorou, quando o Senhor falou a questão dele estar ali, ele ser um homem, né? Ele apontou que ele era homem para a humanidade, que ele tinha sentimento, que naquela hora ele se comoveu com a dor daquela irmã, ele se comoveu com a dor das pessoas que estavam naquele lugar, ele se comoveu com a situação, por isso ele chorou. Muitas vezes nós temos dificuldade de se pôr para fora. Muitas vezes tem pessoas ou tem pais que falam para o filho, engula o choro. Mas nós temos que colocar para fora, deixar o nosso sentimento sair. Né? Sabemos que somos falhos, sim, tem situações que a gente fala, né? Fala sem pensar. Mas tem momentos que nós precisamos colocar o nosso sentimento, nós temos que falar, nós temos que chorar. Né? Uma coisa importante, Joelma, eu quero fazer essa pergunta para o Geison, porque o Geison, ele é o supervisor das células de jovens e adolescentes da nossa igreja, e ele está sempre conversando, ele e a esposa dele, a Manu, né? E é um casal aí, filhos da casa, né? O Geison veio assim de fora, mas a gente já adotou, já está de casa, tudo certinho, né? E você está sempre conversando com jovens, sempre conversando com adolescentes. Você e a Manu, eu tenho caminhado com vocês. Vocês estão sempre aconselhando novos casais, né, que estão casando na vida da igreja, e vocês estão saindo daquele aspecto de apenas pastorear os jovens, vocês estão pastoreando casais jovens, e muitas vezes, Geison, como é que esses jovens lidam com a humanidade deles? Né? Porque a Joelma falou aqui que Jesus estava lidando com a humanidade dele, né? Que ele chorou, ele manifestou os seus sentimentos. Como é que você vê que os jovens hoje estão lidando com os seus sentimentos hoje? Pastor, assim, é muito interessante, né? Eu vejo que alguns jovens, isso vai do nível de conversão, de comprometimento que ele tem com Jesus. Uau! Eu vejo que alguns, eles lidam como se fosse muito natural os sentimentos que ele vive e ele se acostuma com aquilo. Né? Ele se acostuma com o que ele faz, ele já é tão anestesiado muitas vezes, apesar de dentro da igreja, eu falo isso sempre, né, na RDL, dentro da igreja mais anestesiado, então ele faz tudo o que ele quer, tudo que a carne quer e nada influencia a vida dele. Se ele pensa que aquilo é certo e pronto. Já outros não. Eu já vejo alguns que entram até em um estado de confusão por eles aceitarem a Cristo, eles entenderem o Evangelho, entenderem o peso da transformação de vida e que é isso que Jesus quer para eles, mas aí eles esbarram na carne, eles esbarram em vontades, eles esbarram algumas vezes em quedas, e isso perturba alguns. E eu falo, quando eu vejo que isso perturba, eles vêm conversar comigo e falam, cara, mas é por aí, graças a Deus isso te perturba. E você não, eu falei esses dias para alguém, você não é o Salvador, você não é Jesus, você não é o perfeito. Porque você é discípulo, mas você não é Jesus. Você não é Jesus e você não é perfeito. Porque às vezes o cara pensa que ele aceitou a Cristo, ele não se torna mais humano. Ele já é 100%, digamos, espiritual e que ele deve ser assim 100% o tempo todo. Não tem como ser. Então, muitas vezes o jovem tem uma dificuldade de lidar com esse aspecto também. De que ele enfrenta as dificuldades e ele se questiona, ele ama a Deus de fato e ele olha para dentro de si e fala, mas eu fiz isso, e agora? E agora? Eu entendo o Evangelho, ele entende tanto que ele fica em confusão. E aí eu falo para ele, mano, isso vai acontecer. Agora você não pode se conformar. É isso aí. A diferença é que você não se conforma e você vê o conformado. Geralmente o conformado você tem que conversar com ele. E o que não é conformado ele vem conversar com você, porque ele está perturbado. Ele está perturbado com o pecado dele. É uma coisa que é muito importante, vocês
supervisores, né? Nós temos 2 supervisores de célula aqui, a responsabilidade está grande, né? A responsabilidade está muito grande. E nós temos 2 líderes de células que futuramente serão supervisores de célula, porque o princípio da igreja é o quê? Que a gente sempre tem falado, o coração da igreja é as células, e o coração das células é o discipulado. É uma coisa tremenda que eu tenho aprendido nessa caminhada da igreja nos lares, a igreja realmente como um corpo vivo de Jesus, que as células é o coração da igreja, ali está pulsando, está cuidando. Mas eu aprendi esses dias algo tremendo, que tem chamado muito minha atenção, que o coração das células é o discipulado. É essa questão do ser humano, essa questão de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E aí a gente entra no terceiro ponto, que a Eurípides vai falar conosco, está lá em João 11:4, que diz sobre a soberania de Deus, né? Eurípides? Isso, eu vou ler aqui. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que Filho de Deus seja por ela glorificado. Já até falou um pouco, mas eu vou estar falando também. Interessante que quando Jesus recebeu essa notícia, eu vejo que ele ficou abalado, mas ao mesmo tempo ele sabia o que poderia acontecer quando ele chegasse naquele momento. Ele chegasse para visitar Lázaro. E se você, eu estava estudando e pensando assim, gente, como Jesus também ele tinha as estratégias dele. Porque quando aconteceu isso, me deu aquele estalo, eu vou voltar, lá vai estar assim de pessoas, e essas pessoas vão o quê? Vão aceitar a Jesus. Por quê? No pensamento deles aqui, de Marta e de Maria, se Jesus estivesse ali, ele não teria morrido. Não teria morrido. Então, ela tinha o quê? Aquela confiança. Confiava que se o Senhor estivesse ali, não teria acontecido nada com o irmão delas, né? Então, quando ele recebeu essa notícia, como fala mais adiante depois, né? Que essa notícia, que ele tinha adormecido, não estava morto, que depois a gente está falando mais lá na frente, né? Então, assim, para Jesus, no momento, foi um abalo, como a Joana falou, né? Da questão da humanidade, do ser humano, porque ele era um homem aqui na Terra, né? Ele tinha sentimento como nós, mas ele também tinha aquele amor pelaquela família, porque pelo que a gente via, ele era de dentro da casa de Lázaro, né? Então ele tinha aquele amor imenso por eles. Então ele já falou assim, aquela enfermidade não é para a morte, mas sim para glorificar a Deus. Isso é tremendo, porque você falar que aquela enfermidade não era para a morte, porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Sabia que Deus, naquele momento, ia agir. Que através do que ele fosse agir naquele pessoal lá, que estava ali, as pessoas iam crer no Senhor. Aleluia. Socorro. O ponto que a Eurípides está comentando fala sobre confiar na soberania de Deus. Você pode testemunhar algo que você teve que realmente confiar na soberania de Deus sobre a sua vida? Essa veio assim, né? Eu falo que a gente tem, todos os dias nós temos algo para testemunhar da soberania de Deus nas nossas vidas, né? Todos os dias nós temos algo para testemunhar. A gente precisa aprender a confiar mesmo, né? Aprender a confiar. Eu tive uma época que, eu lembrei aqui agora, eu tive que autorizar, deixar a minha filha morar em outro país, né? A filha que foi criada assim, debaixo das asas da gente, da vovó e tudo mais. E aí chegou um momento muito mimada, a Maria Eduarda sempre foi muito mimada. A primeira filha, ninguém percebeu. Não percebeu. A primeira filha, só que chegou aquele momento, eu preciso caminhar, né? A gente teve que ir morar em outro país, tudo diferente, cultura diferente, outra língua. E eu falei, meu Deus, e agora? A gente não pode podar, né, os nossos filhos assim. E aí a gente foi, estabeleceu ela lá e organizou todas as coisas e viemos embora com o coração apertado, né? Coração muito apertado, o pastor já sabe o que é isso. Coração muito apertado. E aí o que me restou? Confiar na soberania de Deus, né?
que o Senhor é aquele que guarda os nossos filhos em todos os lugares, nos guarda em todos os lugares. Eu falei, Senhor, o mesmo Deus está aqui, é o mesmo Deus que está lá, o mesmo Deus que guarda ela aqui, guarda ela lá. Então, só o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso fazer, né? E eu vejo assim como uma maneira de confiança mesmo na soberania de Deus, né? E aí, Maria Eduarda tem caminhado saudável. Tá E eu quero falar algo para vocês aqui, que o Espírito Santo está me falando claramente sobre isso aí. Como nós somos uma igreja viva e o Espírito Santo tem liberdade para falar, você que está participando conosco agora da escola bíblica, né? Eu quero uma palavra para o seu coração. Para de confiar no braço dos homens e confia no braço do Senhor. Deus falou isso ao meu coração, nós estamos aqui neste momento e Deus mandou falar isso para você. Enquanto você confiar no braço dos homens, você vai se decepcionar, você vai patinar, você vai continuar não saindo do lugar, mas a partir do momento que você confiar na soberania de Deus sobre a sua vida, tudo será diferente. Amém? Amém? Nós vamos entrar no próximo ponto, no quarto ponto, que o Geiso vai falar sobre esse amor incondicional de Jesus. O quarto ponto ele é muito interessante porque muitas vezes é difícil de compreender, né, sobre o amor de Jesus. Bom e difícil. É difícil. Principalmente nos nossos dias, né, que nós somos muito cobradores, nós somos às vezes muito legalistas, nós colocamos um monte de dogmas, né? E aí vai, meu irmão. E o mundo que ele vive, uma falta de amor, você acreditar no amor é complicado para algumas pessoas, né? João 11,5 fala assim: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Assim, de imediato me chamou a atenção que veio primeiro o nome de Marta. Aí eu falei, mas por que Marta? Né? E aí eu me recordei de Lucas 10, 40 a 41, é aquela passagem onde estão as duas irmãs com Jesus, e quando Jesus vai ensinar, uma se coloca aos pés dele como um discípulo, aprendendo, e a outra está limpando a casa, atarefada, e ainda acha ruim com a outra, né? Fala assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, Lucas ele já retrata ali Marta como a ocupada, né? E aí nós vemos que Marta naquela situação ela não deu assim aquela atenção a Jesus, ela não se colocou prontamente aos pés de Jesus. E aí quando nós voltamos aqui para a passagem de Lázaro aqui em João 11,5, fala que Jesus amava Marta. Então o amor de Jesus ele é incondicional, isso significa que é independente do que nós façamos. Marta não foi aquela pessoa que demonstrou o amor por Jesus naquela passagem, não, ela demonstrou amor pela casa. Ela demonstrou amor pelos afazeres dela. Mas a passagem já começa falando, Jesus amava Marta. No natural seria amava Maria, mas Marta. E aí eu até anotei aqui logo Marta. Logo, né? Marta. Porque é fácil nós amarmos os massa, né? Os bacanos, os mais próximos. Da nossa turma, torce pro nosso time, né? Torce pro Corinthians. O que não fala mal da gente. Né? Esse é fácil. Mas e amar o inconveniente? Amar aquele que dá trabalho, aquele que não te dá moral, né? Nós que estamos aqui no contexto de liderança, você sabe que você tem aqueles que são os seus mais chegados, que eles se achegam a você igual os três, que se achegavam mais a Jesus, mas tem aqueles que eles não te dão muita moral. Na vida é assim também, na família tem filhos que são assim com os pais, o pai com os filhos, enfim, né, tá todos esses contextos. Eles dão mais trabalho que os pais mais amam, sabe? Tem que cuidar mais, né? Olha só. Desenvolve o amor, né? Eu como não tive esse filho que deu muito trabalho não, né? Também então... Mas é uma coisa, Joelma, que realmente, né? Às vezes, em muitas situações, os filhos que exigem mais da gente mexe com o nosso coração, né? Então isso é muito, muito legal. Essa colocação do Geis eu vou guardar no bolso, viu? E ela foi legal assim, né? Esse amor incondicional. Né? Marta não respondeu como Maria, mas o texto bíblico menciona Jesus amava a Marta. A gente não vê aqui, pelo menos eu não me recordo do que eu li, falando que Marta correspondia a Jesus. Aquela amizade
que não corresponde, sabe aquele amor que só vem de um lado, parece, né? A atenção que só veio de um lado e o outro não foi correspondido. Mas Jesus amava. Dentro da teologia bíblica, para vocês que estão aqui que gostam de teologia, né, a teologia saudável bíblica, nós vemos que Marta é conhecida pela o seu coração, a sua devoção, a sua entrega, e Marta é pelo seu serviço. Muitos falam assim, ó, você precisa ser mais Maria, né? Você precisa realmente aí cuidar mais de você está muito Marta, você trabalha muito, você fica só preocupado em fazer. Então, há uma crítica sobre a figura da Marta. E essa palavra de conhecimento aí foi tremenda. E aí nós precisamos acreditar. Aqui fala, precisamos crer no amor incondicional. Então, Jesus amava Marta, eu até anotei, ela era agitada, ocupada, ela era serva no sentido estrito da palavra, de servir mesmo, né? Ela estava preocupada em servir a casa naquela ocasião. Ativista, talvez, uma religiosa. Verdade. Né? Existem os religiosos, e Jesus ama inclusive os religiosos e quer a salvação dos religiosos. Aí já Maria, uma atitude de discípulo, a Bíblia fala que Maria ela se comportou como um verdadeiro discípulo, porque a característica dos discípulos naquela época era sentarem aos pés de Jesus e escutarem as palavras do Mestre. Então, Jesus ama os discípulos, aqueles que são chegados, sim, mas também ama os outros, os que adoram, os que são extravagantes, né? Nós vemos que Maria, um pouquinho aqui para frente, ela adorou Jesus de uma forma muito extravagante. Então, e Lázaro, o amigo, na ocasião, doente, um morto. E aí quando a Socorro até falou o primeiro tópico, eu até fiz uma anotação, doente, né? Nós, por muitas vezes, nos encontramos doentes. Porque nós, às vezes, olhamos para essa passagem aqui e falamos assim, isso é uma mensagem para aqueles que não aceitaram o Evangelho. Mas também é uma mensagem para aqueles que já aceitaram o Evangelho e hoje estão doentes. Estão doentes e assim a gente pode extrapolar. E essa doença não precisa ser uma doença física apenas, né? Não, doentes de alma, confusos, o espírito, né? Então, Jesus ama essas pessoas, Jesus ama aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que estão na igreja, mas estão confusos, doentes de alma, de espírito. Então, até aqueles que são cristãos e gostam de assistir live mundana, Jesus os ama também, né? Vai salvar eles, vai libertar, porque uma das coisas que a gente mais tem visto nesses dias de pandemia é como que muitos cristãos eles estão se misturando com o mundo, e Jesus não deixa de amar, mas não quer dizer que eles precisam continuar misturados com o mundo. Eu falei para uma pessoa, eu falei, cara, arruma um serviço a mais, mano, arruma alguma coisa para fazer, vai ler, vai estudar mais, não sei porque a gente está desocupado, né? E aí a gente começa a ter devaneios, né? Fazer coisas que naturalmente nós não fazíamos. Claro que isso revela talvez algo que já tinha escondido no coração, mas nós temos que nos ocupar, sei lá, se coloca para trabalhar de graça para alguém aí, vai fazer alguma coisa, vai reformar sua casa. É isso mesmo. E aí nós, aproveitando a deixa, nós entramos no ponto 5, que a Socorro vai falar sobre essa sensibilidade para mudar a agenda. Que fala sensibilidade para mudar a agenda, né? Livro de João, capítulo 11, versículo 6 diz: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, né? Aqui a gente entende que, como eu já falei lá anteriormente, Jesus ele recebeu aquela informação que Lázaro estava doente, ele ficou ali mais 2 dias, chamou os discípulos e falaram, a gente precisa voltar. Né? E os discípulos falaram assim, voltar? Como que nós vamos voltar? Se o pessoal lá estava querendo apedrejar o Senhor. E aí Jesus parou assim, a gente precisa voltar. E aí o que a gente aprende com isso aqui? Ele ficou 2 dias a mais, né? Depois que ele recebeu a notícia. O que eu aprendi? Que quando nós recebemos uma informação, mesmo que seja qualquer tipo de informação, nós precisamos parar para ouvir o Pai, para saber que direção tomar ali naquela situação. Porque às vezes a gente recebe alguma notícia, a gente já quer agir no nosso impulso, né? E não, eu acho interessante aqui que ele parou, ele ouviu o Pai, ouviu a direção de Deus para poder agir ali. E nós temos que aprender também com isso, que a nossa vida, ela precisa ser pautada, não sei se é essa palavra, na vontade do Pai. Né? Eu tenho as minhas programações, mas se eu vejo que tem alguém ali que está precisando de uma palavra, que está precisando de um conselho, está precisando de uma oração, eu preciso parar aquilo que eu estou fazendo, pedir a direção de Deus, porque até mesmo para eu ir até uma pessoa, para conversar, para dar um conselho, eu preciso ouvir Deus,
porque senão eu vou aconselhar de mim mesmo, né? Então, assim, achei muito interessante essa colocação aqui, pastor. Eurípides, você é professora, você já trabalha na educação há alguns anos e você trabalha sempre com programas, não é verdade? Trabalha assim com agenda, com programação. Joelma também é professora, né? Mas para você, Eurípides, você já fez uma programação, entre aspas, espiritual e de repente teve que mudar tudo? Sim. E como foi lidar com isso para você? Olha, pastor, porque a gente tem que estar sempre preparada. Isso eu aprendi com o Senhor. A gente não tem que tipo igual a Socorrinha falou a questão dos 2 dias, é verdade. A gente tem que estar realmente sempre pedindo a direção do Pai. Muitas das vezes você programa algo, sabe? Tá ótimo, vai acontecer. E no momento não acontece como você esperava. Então, a gente tem que estar sempre direcionada por Deus. Porque quando você tem direção do Senhor, não tem como dar errado. E às vezes também tem coisas que tomam outra direção que o Senhor realmente gostaria que não fosse daquela forma. Então eu tenho que ter esse discernimento, parar para ouvir a voz do Senhor. E também ter a sabedoria de falar, se isso não aconteceu, é porque não era vontade do Pai. Né? Porque o Senhor, neste momento lá, ele ficou 2 dias, ele poderia de lá mesmo ter falado, eu vou, Pai, cura Lázaro. Mas não fez. Mas ele não fez. Né? O que eu acho interessante, sim, pastor, também, é que a gente aprende que Deus, a gente vê que Deus, ele vê lá na frente, né? Às vezes a gente vê uma situação, a gente está tão no desespero, se descabelando ali, se a gente está olhando para aquilo ali, para aquela situação que os nossos olhos naturais estão vendo. Mas Deus não, Deus vê lá na frente, né? Aqui nessa situação, por isso que Jesus falou assim, ficou 2 dias lá, porque ele já estava vendo lá na frente, o que ia acontecer lá na frente. Então, assim, às vezes tem situações na nossa vida que a gente quer resolver ali, do nosso jeito, da nossa maneira, e Deus fala assim, calma, aprende a olhar com um olhar sobrenatural, aprende a olhar lá na frente, e assim as coisas são bem mais tranquilas. Né? Uma coisa que, para acrescentar a vocês, né, que gostam de Bíblia, que gostam de teologia, a teologia bíblica, é muito importante falar isso, porque existe teologia e teologia bíblica. Na cultura da época, uma pessoa quando morria, eles esperavam até 3 dias para manifestar, porque eles entendiam que havia um tipo de enfermidade que a pessoa, ela de repente dava um apagão e no 3º dia ela podia voltar, porque era um tempo que eles estavam ali. Por isso que Jesus chegou no 4º dia, e aí fala assim, ó, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Então, Jesus, quando ele chega no 4º dia, é para realmente cumprir um propósito. Qual era o propósito? De ressuscitar Lázaro. Para quê? Para que o nome do Pai fosse glorificado e para que as pessoas ali pudessem ver realmente que não era fruto de uma manipulação da ciência, mas era fruto de um poder de Deus manifesto naquele lugar. Amém. Aleluia! Então nós vamos tratar agora dos pontos 6, que fala, você precisa sempre andar na luz. Joelma? Aqui João 11, 7 ao 9, fala muito bem sobre esse versículo, é bem claro, né? Onde ele fala assim, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Estes disseram, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia tem 12 horas. O dia tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Eu achei tão interessante, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, mas como assim? Se ele tinha que andar à noite para poder o povo não querer, né, encontrar ele. Mas ele falou assim, ele perguntou, quantas horas podemos trabalhar no dia, né? Uma pergunta, 12 horas. Né, na claridade. Por quê? Porque se você andar na claridade, é mais fácil você ver um inimigo, você não vai cair no buraco, não vai, né? Então, assim, ele falou assim, ele já sabia que estava chegando a hora dele morrer, que ele ia morrer na 12ª hora. Então, já estava chegando perto. Mas antes disso, o que ele falou? Eu preciso fazer a vontade do Pai, eu preciso trabalhar, né? Então, ele tinha algo muito grandioso que ele já sabia o que fazer. Né? Naquele momento, quando chegou lá.
né, no túmulo de Lázaro. Então, lá no versículo 10 diz assim: quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Olha só, não há luz. Jesus é a luz do mundo. Ele quis falar assim: enquanto eu estiver aqui, vocês estão me dando a luz. Mas depois que eu morrer, vai ter trevas. Né? Então, tempo depois, quando aconteceu, porque todo o tempo eles estavam falando disso, mas os discípulos não se atentavam. Parece que eles assim eram bem, bem dispersos, porque ele falava muita coisa e eles não entendiam, né? Então, naquele momento foi muito interessante o que nós tiramos para hoje, que nós que estamos aqui, que conhecemos Jesus, né? Que temos na nossa vida a luz que é Jesus, nós temos que transmitir essa luz. Esse momento que nós estamos vivendo, eu vejo que as pessoas estão ansiosas, como Marta, né? Outras estão buscando, porque muitos estão falando: Jesus está voltando. Muitas pessoas estão falando assim: eu vou me preparar, eu vou me reconciliar com Deus, vou organizar a minha vida. Teve pessoas que me procuraram: olha, eu quero batizar, eu vou dar o meu nome, desesperadas. Aí, quando a situação vai passando, muitas pessoas desistem. Por quê? Porque isso é história, né? Mas assim como a palavra diz, né? Assim como era o dia de Noé, será do Filho do Homem. Né? Então, nós temos que ter esse mundo que transmitir essa luz que é Jesus, através das nossas vidas. Só podemos dar o que temos. Verdade. É uma coisa que todos nós precisamos ter no nosso coração. Eu só dou o que tenho. Se eu não ando na luz, não adianta eu cobrar para as pessoas andarem na luz. Jesus, ele nos chama para ser luz do mundo, por quê? Porque o mundo está em trevas. E somente a luz pode iluminar o mundo. E aí entra aquilo que a Joel acabou de falar, entra o ponto que a Eurípides vai falar agora, que é ser sensível à dor das pessoas. Então Jesus, as pessoas estavam tão preocupadas com a pele, né, em salvar a pele, porque não era só a questão, eles não estavam preocupados com Jesus somente, os discípulos. Eles sabiam que se Jesus voltasse, se Jesus fosse espancado, eles iam junto. Então Jesus mostra o quê? Sensível com a dor de quem? Dos outros. É isso mesmo, pastor. Vou ler aqui o 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha só, eu vejo assim, pastor, aqui, que Jesus, quando ele falou para os discípulos dele que Lázaro tinha adormecido, os discípulos entenderam que ele estava dormindo. Falou: não, ele está bem, ele está tranquilo. Mas aí Jesus voltou a falar: Lázaro morreu. Né? Lázaro morreu. E aquele momento, eu vejo assim que aqueles discípulos ficaram também desesperados. Porque se Lázaro morreu, Jesus teria que voltar, como o Senhor acabou de falar. Então eles ficaram com medo de voltar também, né? Né? Porque lá estariam o quê? Os judeus, né? Então, como você falou anteriormente, né? Que ele foi apedrejado, né? Se voltasse e tal. Então, Jesus fala aqui no 3, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Para eles, ele, não, mas ele está bem, Senhor. Ele não morreu, ele está dormindo, né? E eu vejo também, assim, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas estão dormindo. Quantas pessoas que você fala da palavra, como ele falou a questão dos jovens, que você está batendo sempre na mesma tecla. Jesus está voltando, aceita Jesus, Jesus te ama, Jesus é vida, né? E as pessoas estão aí, ó, brincando, né? Brincando, e nós que conhecemos a palavra, nós nos preocupamos com as pessoas que estão lá fora. Então Jesus,
Quando ele voltou, aqui no 14 fala, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Por vossa causa, o Senhor se alegrou. Mas a gente fala se alegrar, porque se ele voltasse lá, muitas pessoas seriam salvas. Mas no íntimo dele, ele estava triste. Mas ele sabia também em quem ele servia, em quem ele acreditava. Então, ele falou que estava feliz, porque muitas pessoas iam acreditar no Senhor. E às vezes hoje você está na cela, você fala do Senhor para as pessoas, e as pessoas não estão nem aí. Como a Joelma acabou de falar, nós estamos passando por um momento tão difícil. E a gente vê quantas pessoas que estão brincando com isso, que não estão se prevenindo. Ah, Jesus me guarda, Jesus cuida de mim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? E nós, como servidores do Senhor, discípulos do Senhor, nós temos que acreditar, né, que o que o Senhor falou aqui, de que ele tinha ficado feliz, por quê? Porque ele ia trazer a alegria e também ia trazer a liberdade para as pessoas que não conheciam ele. E uma coisa que é muito importante nesse ponto é que Jesus foi sensível à dor daquela família, foi sensível à dor das pessoas que amavam a lá, foi sensível a toda a situação. E é interessante que no ponto 8 que o Jesus vai falar agora, vai falar sobre que sempre haverá quem, Jesus? Sempre em haverá. toda situação, em todo lugar, em todos os ambientes, na célula, na igreja, na faculdade, no trabalho, quem sempre estará lá? A gente sempre vai ter os negativos, os fatalistas, a gente tem vários dias os profetas do caos, os agitadores, né? Nós sempre teremos essas pessoas. Versículo 16 de João 10, de João 11 fala assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Inclusive aquele homem, discípulo que andava com Jesus, que lá à frente ele já quis as provas de que Jesus morreu aqui, ele já estava demonstrando quem ele era, né? Estava manifestando ali a alma seu dele, coração, né? Que estava no intento. Então ele já demonstrou a forma como ele era. Então sempre aparecerão. Naquela época e nessa situação houveram. E aí já me veio os dias de hoje. Não há nada mais propício do que lembrar de negativos e fatalistas. Nesses dias estamos vivendo algumas semelhanças com os dias de hoje, com o Covid. Eu acho que Jesus já escolheu os discípulos justamente assim para mostrar para nós. Hoje vai ter esse que é dessa maneira, vai ter esse que é dessa maneira, vai ter esse, vai ter esse, vai ter um Tomé, vai ter, né? Para a gente aprender que na nossa caminhada vai ter cada um com uma característica assim, né, pastor? E que tem lugar para nós, né? Se tivesse talvez escolhido só o suprassumo da época, na o verdade, evangelho não seria o evangelho acessível. Né? Na verdade, segundo os bons psicólogos, e como na nossa igreja tem bons psicólogos, eles costumam falar o seguinte, que entre humanamente melhorzinho que tinha entre os discípulos era o tal de quem? Do Judas. O Judas emocionalmente, como estrutura humana, dentro do estudo da psicologia, era o que era melhor entre eles, porque Pedro era sanguíneo hemorrágico, João era muito melancólico, e todos lá tinham suas particularidades, então o melhorzinho deles todos era Judas. Isso traz um conforto, né? para nós. E aí aí a gente pega quem? Pega Tomé. Tomé era o quê? Inconstante, né? E sabe uma coisa que eu paro para pensar nisso aí? Eu acho que o Jesus vai voltar lá, mas a gente vai entrar quase no ponto 9, é que a manifestação da fé, que é o nosso ponto 9, Jesus vai voltar no ponto dele, mas eu quero já falar sobre o ponto 9 aqui, que diz lá em João 11, do versículo 20 e 21, diz assim: Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 22, mas sei mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Então, houve o profeta do caos. Sempre haverá aquele que está jogando todo mundo para baixo. Sempre haverá aqueles que estão querendo lançar para baixo. Mas também haverá aqueles que vão manifestar fé. Eu quero voltar para o Geisa, mas eu quero falar isso olhando para você. Nós começamos uma série
de mensagens agora na nossa igreja, e várias igrejas no Brasil estão fazendo a mesma série, que é esperança. Nós vivemos um tempo que precisamos ter esperança, fé. Não podemos ser profetas do caos, não podemos viver com medo, nós precisamos viver com fé, porque o justo viverá pela fé. E você que está aí assistindo com a gente, talvez você não possa vir nas nossas reuniões, mas você pode assistir pelo YouTube. Nós temos uma palavra de esperança para o seu coração. Domingo agora, ao vivo, na Igreja Batista Água Paraíso. Você pode entrar no nosso canal que você está assistindo agora, pode compartilhar, e vai ser a segunda mensagem sobre esperança que o mundo está precisando. Então, Geis, pode continuar o seu ponto lá. Pastor, e aqui, justamente falando sobre fé, né, somente quem tem o Espírito Santo e fé pode discernir o tempo e as situações. E aí, 1 mais 1 são 2. Então nós já discernimos quem era Tomé. Um homem sem fé. Era um homem também sem o poder que age nas nossas vidas, e que é o Espírito Santo. Então, trazendo também para os nossos dias. Nesses dias, quem não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem fé. E se ele não tem fé, ele está entrando em caos. Ele está entrando aí no caos, no desespero que o mundo está vivendo. E assim foi com ele. Ele falou aqui, vamos também para morrer com ele. Ou seja, entregou os pontos ali, né? Muito negativo. E aí, continuando aqui no 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, né? Aí o versículo 19 ainda fala assim, muitas pessoas foram visitá-los, muitos judeus. E logo quem? Os judeus. E os judeus, nós sabemos que eram, em sua maioria, oposição a Jesus. Aqueles que já buscavam matar Jesus, e Jesus foi para o covil dos judeus. Né? Para que muitos vejam o que ele iria fazer. Eu achei muito interessante, porque o versículo fala que muitos judeus estavam lá. Então, a gente já mencionou um pouquinho, havia um propósito em tudo isso. E o propósito, que muitas pessoas vissem. Então, se nós até conseguimos entender que há um propósito em todas as coisas, nós vamos talvez passar mais fortes pelos dias de dificuldade, inclusive por esses dias. Então, para que muitos vejam, para que crescem em seu poder como Deus, eles ainda questionavam Jesus, né? Então, os negativos estavam lá, aqueles que eram incrédulos estariam naquele lugar. Jesus sabia que os judeus piedosos estariam lá trazendo conforto para eles. Então, Jesus foi atrás dessas pessoas, e acho que Jesus deixou acumular mesmo. Mas Jesus tinha um propósito, né? Deus sabia de tudo que ia acontecer ali. Fazia sentido Jesus esperar 2 dias? Faz sentido as coisas serem no tempo de Deus? Quem é que sabe? Deus é que sabe. Fez sentido porque Jesus é guiado por Deus, e nos guia até hoje. Então, se faz sentido as coisas que estão acontecendo hoje, não sei. Mas Deus sabe todas as coisas, a gente não tem como sabê-las. E assim foi naquela época, nessa história com os negativos e os fatalistas da época. É verdade. E eu quero passar para o nosso ponto 10, que nós estamos finalizando. Está muito bom esse tempo com vocês, que nos leva a fazer o último ponto do nosso estudo, que é você precisa tomar decisões sábias. Nós ouvimos os fatalistas, ouvimos que precisa ter fé, ouvimos que tem que ter sensibilidade, precisa ter compaixão, precisa vencer essas coisas todas que nós conversamos aqui, né? Mas o ponto, o versículo 45, 46 do João 11, diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos creram em quem? Jesus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então eu quero finalizar o seguinte, dizendo o seguinte: alguns decidiram crer e celebrar. Outros decidiram descer e polemizar. Então, em todos os lugares, em todas as situações, vai ter aqueles que vão crer e celebrar. E vão ter aqueles que vão descer, vão querer puxar as pessoas, vão querer matar a fé das pessoas. E vão o quê? Polemizar, vão criar polêmica,
vão criar contenda, vão criar situação. Você pode olhar, nós somos uma igreja que está aí, já enfrentamos várias coisas, nós sempre vimos pessoas que falassem, não, nós vamos levantar, nós vamos vencer, nós vamos para frente, e houve também aqueles que falaram assim, não, agora acabou, vai fechar a igreja, agora não tem mais jeito. Já houve muitas pessoas, né, nós estamos aqui nesse momento, a nossa cameraman, a nossa editora, está aqui contando os minutos, porque ela está celebrando que a célula dela está fazendo 1 ano, né, e eles estão celebrando porque tem 5, 6 visitantes, e está celebrando. Então haverá esse tempo em que alguns vão crer e celebrar. Glória a Deus. Amém. Mas vai ter também aqueles que vão descer, vão querer puxar para baixo. Vai dizer que não vale a pena a célula. Irmãos, quantas vezes eu como pastor já ouvi pessoas falar assim, não, igreja dá muito trabalho, não, célula dá muito trabalho, não, vamos fechar essa célula, não, pastor, não dá mais jeito não. E aí encontra um monte de gente e fala assim, gente do céu, como é que você vai assumir célula? Você é novo convertido. Eu tenho o caso do Bruno Wallace que veio semana passada, ele tem menos de 1 ano e meio na igreja, e a célula dele, ele já fez escola de líderes, ele fez isso, fez aquilo, já está liderando a célula dele daqui um dia já está precisando multiplicar. Amém. Por quê? Porque houve pessoas que disseram assim, vai lá, você vai dar conta, estamos aqui, vamos celebrar junto com você. Quando houve a multiplicação da célula que ele fazia parte, houve uma grande celebração, houve uma grande festa. Então nós precisamos tomar decisões sábias. Qual é a decisão sábia? É crer no sobrenatural de Deus. Amém. É crer que Deus é suficiente. Eu tenho dito uma coisa, nós estamos vivendo em tempo de crise para muitos, mas para outros é tempo de milagre. Amém. É tempo de ver o sobrenatural de Deus. Para muitos vão ver só desgraça, e outros vão ver a mão de Deus agindo, operando, fazendo coisas tremendas. Isso não tira a nossa responsabilidade, mas se eu me torno um legalista que quero explicar tudo, eu vou perder a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Alguns diziam assim, os críticos, os religiosos, os céticos diziam assim, agora as igrejas vão fechar, porque o povo vai para a igreja e o pastor não vai conseguir tomar dinheiro deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, boa parte dos pastores sérios que eu conheço, as receitas nas suas igrejas fizeram foi aumentar. Porque cada vez mais as pessoas estão entendendo que ser igreja não é viver em 4 paredes. Ser igreja é ter um coração sincero diante da presença de Deus, é nascer de novo. O compromisso não é apenas com o pastor, há um compromisso com o seu líder. Você foi plantado naquele lugar, é como você for líder de célula, está ali, está dedicando a sua vida, está dedicando toda semana, e de repente ninguém está nem aí para a sua célula. Não é assim. Precisa ter um coração. A gente precisa transpirar e falar assim, não, eu vou na minha célula, porque meu líder espera por mim, a pessoa que me ajudou a sair do buraco, a pessoa que foi bênção de Deus na minha vida, né? Toda honra e toda glória a Deus, mas Deus usou alguém para abençoar a minha vida, então eu vou estar isso aí. Nós precisamos tomar decisões sábias. Então a nossa lição de hoje, ela traz essa essência. Haverá aqueles que vão celebrar, vão crer e vão celebrar. E haverá aqueles que vão tentar te puxar para baixo. Haverá aqueles que vão querer criar polêmica. Porque agora tem que ficar, né? Isso. Esses aí a gente tem que injetar fé neles. Orar por eles, abençoar a vida deles, não mandar isso para o inferno. Às vezes você está até com vontade, mas não faça isso. Ore por eles e deixe que Deus trabalhe. Por quê? Porque Deus, como disse o Geiso, como foi na nossa lição, Deus ama até os polêmicos. Deus ama os polêmicos. Por quê? Porque Deus pode transformar aquele polêmico, aquele criador de confusão, em um grande discípulo dele. Para nós finalizarmos essa nossa escola bíblica discipuladora, que foi muito maravilhosa, eu quero que você dê suas considerações finais. Para quem está lá na televisão, pode olhar para lá e manda o seu recado aí para ele. Que a gente aprende em rápidas palavras, que nós sejamos como Jesus, né? Jesus viu aquela situação, Jesus se importou e Jesus agiu naquela situação. Nós sejamos assim, né? Veja que a gente vê uma situação ali, nós vamos levando Cristo para as pessoas e Ele fará o restante, né, pastor? Joelma. Gostaria de falar para quem está nos ouvindo que você não deixe a situação
tomar uma proporção grande na sua vida, né? Deixa o Senhor agir, confie no Senhor, né? Nós falamos, o pastor falou aqui sobre crise, e eu vi uma frase muito interessante que fala assim, que nós não estamos vivendo em crise, nós estamos vivendo em Cristo. Então que nós possamos realmente deixar os problemas ficar bem pequenos diante do nosso Deus, porque Ele é muito grande, né? E nós temos que depositar nossa confiança no Senhor. Amém? Eurípides. Eu quero deixar para vocês que estão nos ouvindo que o Senhor, Ele não tem acepção de pessoas. Ele nos ama como nós somos. Ele não escolhe ninguém para amar, Ele ama todos nós. E que você venha para a escola bíblica, né? Ouça. E que não há problema que o Senhor não resolva. Você precisa crer. Não só crer quando tudo está bem, mas também quando as coisas não estão bem. Porque o Senhor cuida de cada um de nós. Amém? Amém. Jason. Amém. Eu gostaria de deixar um adendo aqui lá no versículo 12, de 9 a 11, se vocês tiverem curiosidade, leiam. Nós vamos perceber que o que aconteceu com Lázaro foi mais um ingrediente para que os fariseus, para que os judeus quisessem matar Jesus. Então, há um propósito. Nós estamos passando por dias difíceis, mas há um propósito. Inclusive, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas mazelas, sobre a dificuldade talvez que você esteja passando nesses dias, há um propósito de glorificar a Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos passar mais fortes por isso, porque nós entendemos que nós temos que ser luz para o mundo e as nossas vidas vão glorificar a Deus, inclusive nas nossas dificuldades, se nós passarmos por ela. Então, que possamos ficar fortes e possamos persistir e perseverar, porque teremos certamente o final que Lázaro teve, da morte para a vida com Jesus. Aleluia. Então, meu querido, que Deus abençoe a sua vida, e você que começou, participou, conversou aí dentro da sua família, você pode agora ter no seu chat aí familiar, né? Tá trocando opinião sobre a lição estudada e fazer uma pergunta para você mesmo. Você perguntar para você: eu sou daqueles que celebram, creio, ou eu sou daqueles que puxa para baixo e cria polêmica? Eu sou daqueles que tem sensibilidade? Eu sou daqueles que se importam? Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir a Socorro para orar por você neste momento, e logo após a oração dela, nós vamos encerrar, e você é nosso convidado para participar conosco. Nós temos aqui na Vida da Igreja Batista Ágape, nós temos reunião na quinta-feira, nós temos células durante a semana. Você daqui um dia vai poder entrar num local muito especial que nós vamos apresentar aqui para todos. No sábado nós temos rede de jovens e adolescentes, a RDL, e no sábado, domingo pela manhã, nós temos celebração às 9 horas, e domingo às 19 horas também a mesma celebração. De tudo que aconteceu pela manhã acontece à noite, e eu sei que o Senhor é conosco. Socorro. Amém. Você que está em casa, feche seus olhos, aquieta o seu coração, respira fundo. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por mais esse momento, ó Pai. Amém. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abra mesmo o entendimento, ó Deus, dessas pessoas que estão assistindo essa palavra nesse momento, ó Deus. Aquela pessoa, ó Pai, que está passando por uma situação onde não há mais saída, onde ela não enxerga mais uma solução ali, ó Deus. Pai, que o Senhor entre com o teu amor, que o Senhor entre, ó Deus, com o sobrenatural, Pai. Amém. E que essa situação, Pai, ela seja resolvida. Que aquilo, ó Deus, onde a pessoa só vê morte, só vê destruição, ó Deus, que ela possa, Senhor, ver vida, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, abençoando cada vida, ó Deus, que está nesse momento nos assistindo, ó Deus. Que o sobrenatural do Senhor seja manifestado na sua vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida, e até semana que vem na nossa Escola Bíblica Discipuladora, onde vamos encerrar, e queremos encerrar com chave de ouro, né? Essa série de estudos no livro, segundo escreveu o evangelista João, o apóstolo João, essa caminhada dos encontros com Jesus. Deus abençoe a sua vida, até a próxima sala
próximo estudo nosso, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, até mais.